Vamos lá, gente. Começar o terceiro bloco aqui do que a gente estava falando. Eu falei que ia fazer 3 blocos. Estou preferindo fazer um terceiro bloco menor, somente da legitimação, porque, igual você estava vendo, é uma questão que complica, que cai demais, despega em prova. E já vi várias questões da OAB sobre esse tema. Então é bom de frisar, até porque tem umas outras questões sobre legitimação, e vale a gente frisar bem, pegar um tópico só para isso, às vezes for o caso de você estar em casa, verem, assistirem de novo, lerem o artigo 103, voltar, estudar um pouquinho mais, porque querendo ou não, é meio que decoreba, mas infelizmente eu já vi questões assim, perguntando como se fosse assim, senador pode? Ou se não, Conselho Federal do Conselho de Medicina, ou se não, partido político no Congresso Nacional, ou se não, entidade de classe de âmbito estadual, de acordo com a matéria. Então tem muita questão que a gente realmente confunde. E é igual eu expliquei. Ah, mas parece muito fácil, são 9 informações. Sim, quando você está estudando simplesmente controle de constitucionalidade, concordo, fica simples. Mas quando você vai misturar essa matéria com outras disciplinas, com outras matérias, até mesmo direito constitucional, a gente fica, às vezes pode levar à confusão. Então, cabe a gente sempre estar voltando e dando uma atençãozinha maior a essa questão da legitimação ativa. Então, como a gente havia falado com vocês, para no último bloco, 3 pessoas, o presidente da República, o governador de estado, ou do DF, aqui considera como uma pessoa só, e o procurador-geral da República. As 3 mesas, que são a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, e a mesa da Assembleia Legislativa de qualquer dos estados, ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e as 3 entidades, que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já vi questão nisso também. A Ordem dos Advogados do Brasil é legitimado para propor a DI? Não. Quem é legitimado para propor a DI é o Conselho Federal da OAB. A OAB por si só não, porque senão você pode pensar, então a OAB de Minas pode propor a DI? Não. Somente o Conselho Federal da OAB. Partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Beleza. O STF diferencia os legitimados a propor a DI em 2 grupos. Como assim 2 grupos? São os legitimados universais e legitimados especiais. O rol exaustivo, vocês já sabem. E o que significa legitimado universal e legitimado especial? Legitimado universal é aquele que pode propor a DI sobre qualquer matéria. Qualquer lei, qualquer ato normativo de âmbito estadual ou federal que houver uma possibilidade, uma menção, uma ideia de constitucionalidade, os legitimados universais são parte legítima para propor a DI diretamente no STF. Já os legitimados especiais são aqueles que só podem propor a DI quando haja comprovado interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado. Deve haver pertinência temática. O que é pertinência temática, professor? Seguinte, quando vocês estão começando a aprender processo civil nesse semestre, você tem que ter o interesse de agir. Então, ou seja, você não pode simplesmente propor uma ação que você não tem nada a ver com isso. Salvo o caso de substituição processual, que é o sindicato propõe pelo seu sindicalizado, uma associação pelos seus associados. Você, pessoa natural, eu, Bruno, não posso simplesmente propor uma ação em nome da associação de Brumadinho, se eu não sou representado por isso. Associação do pessoal da barragem de Brumadinho. Eu, Bruno, posso. Qual que é o seu interesse lá, Bruno? Eu quero propor porque eu acho que é um absurdo, quero propor um questionamento contra isso. Não, você não pode não.
Salvo o caso de ação popular, que você, como qualquer cidadão, pode propor porque está havendo uma lesão ao patrimônio público, numa ação comum você não é parte legítima para propor esse tipo de demanda. Então, da mesma forma, na ADI, existem os legitimados universais que podem propor qualquer ADI sobre qualquer matéria, qualquer legislação, qualquer ato normativo de âmbito estadual ou federal, e os legitimados especiais, que eles, para propor ADI, além daquele questionamento quanto à inconstitucionalidade de um artigo, de uma linha, de um inciso, eles também devem comprovar essa pertinência temática, ou seja, eles vão comprovar para os ministros do Supremo que, além desse pedido de inconstitucionalidade, eles têm uma necessidade, eles têm uma legitimação, eles têm um interesse por trás daquela causa. Por quê? Porque eles representam um determinado grupo, ou aquela decisão pode afetar diretamente o grupo a quem eles representam. Então, por isso que eles são legitimados especiais. Pois é, e quem são os legitimados universais e quem são os legitimados especiais? Vamos lá. Os legitimados universais podem propor ADI sobre qualquer matéria. Quem são os legitimados universais? Ou seja, quem pode propor uma ação diretamente, uma ADI, sobre qualquer matéria, seja de âmbito estadual ou seja de âmbito federal, sem precisar mencionar essa questão da pertinência temática. Presidente da República. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode propor ADI? Pode. Sobre qualquer assunto, qualquer lei. Uma lei que o Romeu Zema, aprovar aqui em Minas Gerais. Se o Bolsonaro falar, peraí, estou vendo aqui que essa lei, ela contraria um dispositivo constitucional, o artigo tal da Constituição. Ele é legitimado ativo para propor uma ADI. Ou se não, a mesa do Senado Federal. A mesma coisa. Olha, vi que lá na Bahia apresentaram uma lei delegada para que o governador fizesse aprovar determinado projeto de lei, mas que eu vejo que viola a competência do Senado, ou viola a competência da União para propor sobre determinada matéria. Não pode. Mesa da Câmara dos Deputados, da mesma forma que a mesa do Senado Federal. Descobre que no Rio Grande do Sul foi proposto uma lei que viola algum artigo da Constituição. Da mesma forma, a mesa da Câmara, a mesa do Senado ou o presidente da República podem propor. Partido político com representação no Congresso Nacional. Para o partido político é até mais fácil, porque quem vai propor é o próprio partido político, ou seja, é o PT, é o PSDB, é o MDB, é o PSL, qualquer desses partidos, desde que conte com o representante no Congresso Nacional. Ah, mas então quer dizer que na eleição que foi em 2018, foi eleito pelo PSTU, foi eleito um deputado. Beleza, ele pode propor ADI? Ele, deputado, não, mas o partido sim. Ok, o partido propôs ADI. Vai correr normalmente, tramitar, julgar, ok. Agora vejamos a seguinte hipótese. O partido só tem um deputado e o deputado é cassado no meio do mandato. O suplente dele é de outro partido. Ele pode propor ADI aquele partido? Não. Ele não tem representante no Congresso Nacional? Não, mas ele já teve. Mas não é essa a regra prevista no artigo 103. O artigo 103 prevê expressamente partido político com representação no Congresso Nacional. A partir do momento que deixa de ter um representante no Congresso Nacional, não é possível ajuizamento de ADI. Ele não é mais legitimado ativo. Eu já vi questão de prova assim. Partido político que conta com a maior bancada na Câmara dos Vereadores de tal lugar. Pode propor ADI? Pergunta com a resposta muito fácil. É partido político com representação no Congresso Nacional? Não é. Se não está no Congresso Nacional, não tem por que questionar. Não tem por que questionar, não é legitimado ativo para propor ADI. O rol exaustivo, vocês já viram, está previsto no artigo 103 da Constituição. Se está previsto no artigo 103, tem que ser uma dessas hipóteses. Não sendo uma dessas hipóteses, não tem como questionar. PGR, Procurador-Geral da República.
também o Procurador-Geral da República pode propor qualquer lei, qualquer ADI sobre qualquer matéria. É legitimado universal. E por fim, o Conselho Federal da OAB. Então, a gente já explicou, OAB seccional, subseção seccional de Minas, subseção de Barbacena, subseção de Pouso Alegre, não pode propor ADI. Cabe a ela, então, se for o caso, levar a conhecimento do Conselho Federal, e o Conselho Federal, se entender cabível, ele vai ajuizar uma ADI sobre aquele determinado tema. Mas lembre-se bem, são legitimados universais. Qualquer matéria, qualquer ato normativo, qualquer lei de qualquer estado pode ser passível de ADI. Não tem que comprovar, basta comprovar, olha, eu sou presidente da República, eu sou a mesa, da Câmara do Senado, eu sou partido político com representação no Congresso Nacional, eu sou PGR, eu sou Conselho Federal da OAB. Pode propor ADI. Não tem que falar, mas eu tenho interesse. Não, meu interesse é verificar a inconstitucionalidade desse artigo de lei. Simples. Entendido? Ótimo. Então vamos agora para os legitimados especiais. Voltando àquele conceito que a gente viu lá atrás, legitimados especiais são aqueles que só podem propor uma ADI quando haja comprovado interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado. Deve haver pertinência temática. Qual caso? Governo do Estado ou do DF? Mesa de Assembleia Legislativa. Mesa da Câmara Legislativa do DF. Confederação Sindical. Entidade de classe de âmbito nacional. Vamos lá. O que significa na prática? Significa o seguinte. O Romeu Zema, como governador do estado de Minas Gerais, não pode simplesmente propor uma ADI porque na Bahia estão querendo aprovar uma reforma da Previdência na Bahia. Eles vão alegar para o Romeu Zema. Entendi. Na Bahia, você está preocupado. E o que você tem a ver com isso? Você paga alguém? Algum deles vai sair do seu bolso, vai te onerar, vai atrapalhar alguma coisa na sua vida, no seu estado? Não, então você não tem pertinência temática. Mesa da Assembleia Legislativa, a mesma história. O que a mesa da Assembleia do Estado de Minas Gerais tem a ver com uma lei que foi criada lá no Acre? Nada. Mesa da Câmara Legislativa do DF. Aquilo, gosto sempre de recordar aqui. O Distrito Federal tem competência tanto municipal quanto estadual. Isso aqui é na casa da competência estadual. A mesa é a mesma, mas leis de competência estadual do DF. Então, qual o objetivo? Mesa da Câmara Legislativa do DF. O que eles têm a ver com normas criadas na Paraíba? Nada. Mas aí vem um detalhezinho básico, que é uma questão que é boa para cair em prova. Como é que funciona? Tanto o governador do estado, quanto a mesa da Câmara, quanto a confederação, quanto a entidade de classe de âmbito nacional, principalmente esses três primeiros, se comprovarem que a matéria foi criada em outro estado, a princípio eles não são legitimados para isso, mas se eles conseguirem comprovar que aquela lei ou ato normativo vão afetar direta ou indiretamente o seu estado ou funcionamento, ou podem lhe causar qualquer prejuízo, aí sim eles são legitimados ativos. É a questão que a gente falou da pertinência temática. Eu não sou legitimado universal, eu sou um legitimado especial. Então eu preciso comprovar meu interesse de agir, eu tenho que comprovar minha pertinência temática. Um exemplo assim, imagina que São Paulo cria uma lei concedendo benefícios para as pessoas de Bragança Paulista. O que é Bragança Paulista? É a primeira cidade, uma das primeiras cidades que ficam na divisa com Minas Gerais. De repente, um benefício tributário concedido para Bragança Paulista vai fazer com que todas as pessoas que moram na região ali do sul de Minas comecem a querer ir para São Paulo para poder, de repente, se aproveitar daquele benefício. Então, isso pode causar um desequilíbrio nas contas públicas do Estado. Além disso, o número de pessoas que vai transitar para aquele estado e indo para o outro lado pode causar algum prejuízo, sei lá, pode
aumentar o número de acidentes, e isso dificultar o plano de segurança, ou mesmo pode trazer uma população para o estado de Minas ali, pode trazer um número de bandidos, eu não sei, alguma coisa que possa vir a prejudicar Minas Gerais. Então, mesmo sendo uma lei estadual de São Paulo, a partir do momento que tem uma pertinência temática, ou seja, que causa alguma influência num outro estado, tanto o governo do estado quanto a própria mesa da Assembleia podem vir a questionar essa legislação do outro estado, desde que esteja prevista a pertinência temática. Então, vocês viram, nesse exemplo que eu dei, cabe a esses legitimados especiais comprovarem a pertinência temática. Se eles não comprovarem, a ação vai ser julgada já de cara, falar, vocês não têm legitimação ativa, vocês não são legitimados para propor essa ação, a ação já vai ser extinta por aqui, não vai prosseguir. Se você comprovar que apesar de ser um legitimado especial, você tem pertinência temática, você comprovando isso, você consegue dar prosseguimento. Confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, a mesma situação. Imagina uma confederação sindical que reúne todos os trabalhadores na indústria de veículos automotores. Aí cria-se uma lei para poder beneficiar a indústria de celulares. O que eles têm a ver com isso? Então, olha, meu amigo, você não pode propor a DI porque você não tem pertinência temática. Ah, não, mas eu posso falar porque esses benefícios estão sendo concedidos para a indústria de celulares, estão tirando dinheiro que poderia ser aplicado na indústria automotiva. Não sei de que forma que eles conseguiram comprovar essa pertinência temática. Se conseguir comprovar, prossegue a DI. Não conseguindo comprovar, não prossegue. Entidade de classe de âmbito nacional, a mesma história que eu falei. Conselho Federal de Medicina. Olha, estão divulgando aí no Fantástico que tal remédio faz bem para tratar o coronavírus. Mas se primeiro que não tem, foi um laboratório que criou isso. Apesar de não ter nada a ver com a medicina, você dá um incentivo para isso. Primeiro você evita das pessoas irem ao médico e começam a utilizar de um remédio que não tem comprovação, não foi aprovado pelo órgão da medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, alguma coisa do tipo. Isso pode afetar o nosso trabalho de alguma forma, não sei. Então, nesse caso, se eles comprovarem essa entidade de classe de âmbito nacional, por ser legitimado especial, comprovando a pertinência temática, prossegue. Não comprovando, não prossegue. Aqui, gente, você vê aqui já começa a falar do processo do julgamento. Eu vou parar esse vídeo por aqui, para que vocês tenham sempre em mente essa questão. Legitimado universal, legitimado especial, pertinência temática. Legitimado universal, qualquer matéria. Rol exaustivo e a questão do rol exaustivo são essas pessoas. Só frisando mais uma vez, não sei se ajuda, para mim sempre ajudou. 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. Decorando isso ou achando um mnemônico, alguma coisa que facilite a compreensão, eu acredito que seja mais fácil de compreender. Então, vou parar esse vídeo por aqui. Daqui a pouco a gente faz o último vídeo sobre o processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.